Bom dia a todos. Meu nome é Fernando Coelho e, em nome da NACE Brasil, gostaria de agradecer a presença de vocês e dar as boas-vindas ao webinar Inspeção Combinada de Dutos pelos Métodos CIPS e DCVG, ministrada pelo Eduardo Barreto, da IEC. Bom, agora vamos iniciar o webinar. Eu vou apresentar, então, o nosso palestrante, que é o Eduardo Barreto. Ele é engenheiro eletricista, formado na PUC do Rio de Janeiro, com curso em corrosão, proteção catódica de navios e Direct Assessment. É diretor técnico, Direct Assessment, esse curso feito pela NACE. É diretor técnico da IEC desde 1990, com 25 anos de experiência. Responsável técnico e coordenador geral de obras, inspeção, manutenção e montagem de sistema de proteção catódica de tubulações, piers, tanques, estruturas de concreto e inspeção de integridade em tudo. Representante da IEC e membro da NACE Internacional desde o ano 2000, com participação nos congressos internacionais da NACE, o Corrosion, o famoso Corrosion, desde então. Coautor da segunda edição do livro Sistema de Proteção Catódica da IEC, da editora Interciência, lançado esse ano em comemoração aos 50 anos da empresa. Eduardo, a tela é toda sua. Tá, boa sorte aí. Muito obrigado, Fernando. Eu agradeço também a NACE pela oportunidade, né? A NACE sempre foi uma escola para a gente. Eu participo de alguns comitês de normas, né? E tenho o prazer de poder ir todo ano. A IEC manda 2 representantes para a NACE e realmente os frutos que a gente colhe de lá são muito fortes, né? Tanto na parte técnica, com as palestras, como também na área de exibição para conhecer novos produtos, né? Então vamos começar essa apresentação e eu fico à disposição. No final a gente vai ter aí, o meu e-mail vai estar na tela, então se não der tempo de responder as perguntas, eu fico à disposição para responder via e-mail, né? Então vamos começar. Bom, pessoal, eu vou falar de inspeção combinada de dutos pelos métodos CIS-DCVG. São 2 métodos para a gente verificar a integridade das tubulações, parte da integridade, né? Então, eu vou falar um pouco, não dá para falar nisso, sem falar sobre o foco principal, né, que é a corrosão, proteção catódica e revestimento, né? Esse trio aí, proteção catódica e revestimento, vocês vão ver que são fundamentais para o combate, uma técnica para combate à corrosão de tubulações enterradas ou submersas. Nosso foco hoje é a tubulação. Eu vou falar sobre o método CIS individualmente, que é o Close Interval Survey, que é método passo a passo. Depois eu falo um pouco sobre o método DCVG, que é Direct Current Voltage Gradient, um método também para verificação de defeitos, né, no revestimento. E depois eu vou falar da inspeção combinada, que junta o que os dois têm de bom. O que acontece quando a gente enterra uma tubulação ou a gente submerge uma tubulação? No primeiro momento que você faz isso, surgem pilhas naturais, né? Então, você tem a formação de pilhas e cria na tubulação, naturalmente, áreas anódicas e áreas catódicas, né? Essas pilhas, elas vão se formar. Eu vou ter corrosão nas áreas anódicas e proteção nas áreas catódicas. O funcionamento das pilhas é como se fosse uma pilha comum de bateria que a gente conhece, né? Existe, então, um fluxo de corrente pelo solo, e você vai ter a saída de corrente da área anódica e entrada na área catódica. Saída de corrente significa corrosão, entrada significa proteção. Então, esse é o panorama quando você enterra uma tubulação. E aí a gente tem um método, que é um dos métodos principais para combate à corrosão, que é a proteção catódica. A proteção catódica atua em conjunto com o revestimento. Fundamental um bom revestimento para a proteção catódica. Então, como exemplo, você vai ter corrosão nas falhas desse revestimento. Então, se você pegar um duto
um revestimento muito comum aqui no Brasil hoje em dia, né, principalmente para óleo e gás, de polietileno tripla camada. Esse revestimento ele tem o que a gente chama de eficiência, ou seja, o que ele cobre efetivamente da tubulação, maior do que 99%. Então, nesse caso, você atua a proteção catódica em somente 1% da tubulação, ou seja, essas falhas estão distribuídas uniformemente em 1% da tubulação. Um revestimento de epóxi, por exemplo, ele já tem uma eficiência um pouco menor, né? 95%. Então, você vê que você precisa de 5% para atuar em 5%, ou seja, 5 vezes mais corrente para você proteger essa tubulação. Então, a dupla proteção catódica e revestimento, o revestimento fundamental nessa atuação. Por isso, o foco da gente verificar revestimento também, depois do duto enterrado. A proteção catódica, ela pode ser com corrente impressa, que utiliza retificadores, né, ou anodos galvânicos, né, que o próprio anodo dá a diferença de potencial entre a tubulação e o anodo, e a corrente flui pelo solo para eliminar aquelas pilhas que a gente viu. Então, ambos os sistemas, eles injetam corrente contínua. Existem pontos de teste a cada 2 quilômetros, mais ou menos, para a gente aferir se essa proteção está efetiva ou não. Então, aí um esquemático do que é a proteção catódica por corrente impressa. A maioria das tubulações enterradas, como tem resistividades mais altas, elas usam sistemas por corrente impressa, né? Basicamente um retificador, um leito de anodos, né? E aí você conecta o negativo desse retificador na tubulação e o positivo do leito de anodos. Então, todas aquelas correntes que a gente viu anteriormente, elas são eliminadas por essa corrente contínua que você está injetando aqui. Então você cessa todas as pilhas de corrosão que tem ali na tubulação. Então, é assim que atua um sistema de proteção catódica. Como é que se inspeciona um sistema de proteção catódica? Ou seja, uma inspeção convencional. Você faz verificação desses retificadores, né? Existem, quando você tem sistemas de trem eletrificado, é necessário instalar drenagens, então você verifica essas drenagens também, e em algumas empresas você tem que ter um índice de disponibilidade operacional. Quer dizer, se você tiver uma interferência muito forte, que causa uma corrosão muito forte, você não pode deixar esses equipamentos pararem de atuar nem por algumas horas, né? Porque senão o duto vai corroer e vai furar. A gente faz inspeção física, manutenção de ponto de teste, faz a medição de potencial on-off, registros de 24 horas, né? São potenciais, são o que mostram se a tubulação está protegida ou não. Você pode utilizar monitoração remota dos retificadores e você programa inspeções para verificar se o seu sistema está funcionando. Podem ser mensais, trimestrais, semestrais e anuais, né? Então, para cada periodicidade, você vai ter um conjunto de atividades para verificar se o seu sistema está atuando, né? Esse é um retificador típico, né, de proteção catódica, normalmente instalado em abrigo, por questão de vandalismo, né? E esse é um ponto de teste típico, né, um morão de concreto. Ele tem um cabo conectado à tubulação que permite que você meça o potencial tubo-solo. Uma inspeção convencional, ela é suficiente para você ver se o teu duto está protegido, né? As medições são feitas somente nos PTEs. Você mede o on-off a cada 2 km, ou 1 quando tem interferência, né? Então, o vão entre 2 PTEs você não mede na inspeção convencional. Existem os critérios de proteção, se ele o potencial tubo-solo é menor ou igual, mais negativo do que 850 mV, ou uma polarização de 100 mV em relação ao potencial off natural, você vai ter proteção nessa população. Só que você está medindo pontualmente em cada ponto de teste. E se os PTEs todos indicarem proteção
mas existem falhas de revestimento ao longo da tubulação. Né? O que acontece? Isso que a gente vai mostrar. A corrente de proteção catódica, ela pode não ser suficiente numa falha. Então, você pode ter todos os PTEs indicando proteção, né? E a falha de revestimento, ela indicar ali você vai ter corrosão, né? Então, você tem PTE com proteção, mas no meio você tem uma falha de revestimento e ali você vai ter uma desproteção e uma corrosão da tubulação. Então, existem outros métodos complementares, né, que você deve fazer na sua tubulação, além das inspeções periódicas, que são fundamentais. Né? Quais são esses métodos mais utilizados hoje? O CIS, potencial passo a passo, o Close Interval Survey em inglês. Né? Ele verifica a proteção catódica do duto em toda a extensão. Então, eu conecto uma bobina no ponto de teste e vou com a semicélula medindo a cada metro esse potencial. Então, aí, eu garanto que o meu duto está protegido em toda a sua extensão. O DCVG, o que é? Gradiente de potencial, ou Direct Current Voltage Gradient. Quer dizer, você mede, quando você tem uma falha, você mede o gradiente lateral causado no solo por essa falha. Então, quando você tem uma falha, você tem corrente fluindo do teu retificador para aquela falha de revestimento, e isso vai causar um diferencial de potencial no solo. E além de verificar que existe uma falha naquele ponto, o DCVG ele qualifica aquela falha. Né? Ele diz se aquela falha é prejudicial ou não à tubulação, permitindo que você abra ou não aquele ponto. O PCM, Pipeline Current Mapper, mapeamento de corrente, também é uma técnica muito boa para verificar falha de revestimento. Então, ela simula, você injeta uma corrente de mais ou menos 4 Hz, 8 Hz, muito próxima à corrente contínua, e ela simula como se fosse um retificador. Então, com isso, com o equipamento, você vai medindo, né, os pontos para você ver se você está tendo perda de corrente. Perda de corrente significa que uma falha está consumindo aquela corrente gerada pelo teu injetor de sinal. Ele está simulando um retificador, então ele tem um comportamento muito parecido com o retificador. Então, depois você tem o A-frame, que é um acessório do PCM, né? Ele é conhecido também como ACVG, que ele mede o gradiente lateral, nessa frequência do PCM, e ele marca as falhas pontualmente e precisamente. Quer dizer, esse método ele é tão preciso que você, às vezes, pega uma falha, né? Todos esses 3 métodos, eles são feitos com um duto enterrado, né? Acima do solo. O PCM, ele pega uma falha, você abre, escava, abre, e às vezes você passa um holiday detector para você verificar que ali tem uma falha, né? Então, o Close Interval Survey, o CIS, ele é para ver a proteção ao longo da tubulação. O DCVG, ele verifica e qualifica e quantifica a falha, né? Mas o principal dele é verificar se a falha é ou não prejudicial. O PCM, ele só verifica as falhas de revestimento. Então, aqui eu tenho, antes de todos esses métodos, eu uso um Pipe Locator, né? Esse aqui a gente está usando o equipamento do PCM, ele também é um Pipe Locator muito qualificado. Então, antes de fazer qualquer inspeção CIS-DCVG, a gente passa primeiro o Pipe Locator, porque todos esses métodos, eles têm que medir exatamente em cima do eixo da tubulação, né? Então, vamos falar agora individualmente dos métodos. O Close Interval Survey, essa apresentação é só de CIS-DCVG, não tem PCM, para a gente mostrar depois o método combinado deles. O Close Interval Survey, então, ele faz medições a cada 3 metros, né? Então, o técnico tem uma conexão ao ponto de teste que é conectado ao duto, um fio esmaltado isolado, uma bobina e 2 semicélulas.
Então, ele anda o tempo todo com a semicélula conectada no solo, medindo automaticamente esse potencial. Ele pode ser tanto automático, como você pode apertar um botão. O botão ele cansa mais um pouco o operador. Então, o ideal é colocar no automático e simplesmente não deixar que a semicélula saia do solo. Então, aí eu estou medindo o potencial da tubulação em relação ao solo, com uma semicélula de cobre, sulfato de cobre, e ela dá aqueles parâmetros que eu mostrei lá atrás, ou seja, mais negativo do que 0,85, proteção, ou se eu tiver uma polarização de 100 mV off, proteção da tubulação. Abaixo disso, tirando alguns outros critérios que eu não vou entrar no detalhe agora, que dependem de resistividade, mas aí o duto não estaria protegido. Né? Então, é a melhor maneira de você verificar se o duto está integralmente protegido. Né? Bom, o CIS, então, eu tenho esse fio esmaltado, aqui vocês veem essa bobina, né? Essa bobina aqui, ela vai uma distância muito grande, tá? Tem bobina de 20 km, né? Então, ela é segura para você fazer. O ideal, se conecta num ponto de teste, vai até o próximo, tira a conexão e vai até o próximo. Aqui eu tenho um medidor de metros, né? Mas eu tenho também GPS acoplado ao equipamento. E aqui os dois bastões de semicélula, né? O operador está o tempo todo olhando as medições, porque se tiver um problema de conexão, ele tem que alertar, né? Você tem que ver também que o operador tem que ser experiente, não é só você adquirir um equipamento, ler o manual e fazer, quer dizer, você tem que ter noções de proteção catódica, né? E aí você, como eu falei, esse equipamento, ele divide o potencial on, né, do potencial off. A gente chaveia o retificador, né, bota chaves no retificador para a gente medir potenciais on e off. Então, aqui uma demonstração do CIS, né, o equipamento. Aí ele está até fazendo uma lateral, né, o correto para você dar produção, você andar na linha da tubulação. E aqui está o resultado, né, o resultado típico do gráfico de potencial passo a passo. Né. O que a gente tem aqui? Vermelho é a nossa referência. Ou seja, acima do vermelho, mais negativo do que o vermelho, eu tenho proteção. Né? Mais positivo do que o vermelho, eu tenho corrosão. Né? Então, aqui é o potencial on, que é obtido com o retificador funcionando. Né? Então, você vê que os potenciais on são bons, dá 1,5 volts, 2 volts, né? São todos bons. E o que realmente importa para a proteção é o potencial off. Né? Ele é que dá a referência. Então, isso com o retificador chaveado, o equipamento mede aqui o off. Então, a gente tem uma extensa região aqui, onde eu tenho falta de proteção. E alguns pontos aqui eu tenho falta de proteção. Então, o que eu teria que fazer aqui? Eu teria que reforçar essa proteção catódica, né? E também, ao mesmo tempo, como eu tenho algumas quedas, né, entre regiões, pode indicar falhas de revestimento. Então, aqui seria importante você medir, verificar as falhas de revestimento da tubulação, porque eu tenho queda de proteção intermitente, né? Nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Então, esse é um gráfico típico. O DCVG já tem outra característica. Eu não me conecto no ponto de teste. Eu estou medindo o gradiente formado no solo. Então, eu estou medindo a diferença de tensão entre uma semicélula, que é a referência, ela fica em cima do duto, e uma outra que fica afastada do duto. Estou medindo a diferença entre essas duas semicélulas, possivelmente causada por um gradiente se eu tiver uma falha de revestimento. Então, estou procurando o gradiente do campo elétrico formado na falha, né? E o gradiente é uma corrente fluindo no defeito, ou ela está saindo ou ela está entrando no defeito. Porque se ela estiver entrando no defeito, é proteção, se estiver saindo, é corrosão. Né? E eu tenho que ter uma interrupção que gere uma queda ônica no retificador, que me dê possibilidade de ver essa diferença. Né, porque às vezes eu tenho, o retificador está muito fraco
e eu não consigo enxergar essa diferença. Então, você tem que ter uma diferença mínima de 300 milivolts. Né? Esse é um esquemático do que é a medição. Eu tenho um duto enterrado aqui, e eu tenho uma semicélula em cima dele. Né? Aqui representa o operador com voltímetro, e aqui é a segunda semicélula. Então, o que eu estou medindo é a diferença de potencial entre essa semicélula e essa. Uma falha, o que acontece, então? Eu venho a corrente de proteção catódica e ela vai entrar nessa falha aqui. É um defeito de revestimento. E ela forma essas linhas circulares que são equipotenciais. Ou seja, em qualquer ponto que eu coloque a semicélula em linhas diferentes dessa, eu vou ter um gradiente de voltagem que vai indicar no meu equipamento. Então, se eu não tenho falha, eu não tenho equipotencial, essa diferença é zero. Então, à medida que eu vou andando na tubulação, se for zero essa diferença, significa que eu não tenho falha, o duto está íntegro. Se for diferente de zero, eu tenho que investigar aquele ponto melhor. Então, aí você pode fazer com um ou dois operadores, né? O ideal são 2 operadores, né? Porque dá um afastamento um pouco melhor, né? E o primeiro fica em cima do duto, o segundo um pouco afastado. Se você for usar um operador só, você tem que dar algum afastamento entre as 2 semicélulas. Né? Com 2 fica mais rápido fazer. Evidentemente, cada um tem 2 semicélulas, de modo que ele não deixe nunca o bastão fora, e aí dá agilidade à execução do serviço. Esse é de um só, né? Então eu tenho o profissional checando um defeito. Né? À medida que eu acho essa diferença de potencial, né, esse gradiente de tensão, que ele é formado, né, no solo, a gente tem que parar, né, e investigar esse ponto, né, para você ver como está fluindo essa corrente, né, nesse defeito. Né. Isso a gente vai ver que é fundamental. Ele pode ser feito também no eixo da tubulação, um operador na frente e outro atrás, as equipotenciais elas vão se formar da mesma maneira. Né. Mas o ideal é lado a lado, porque você tem, não tem a possibilidade de pegar uma segunda falha, né, misturar com uma segunda falha que teve mais à frente. Então a gente prefere fazer lado a lado. Mas aí às vezes você pode ter restrição de espaço, então tem que pesar isso aí. Esse é um gráfico, né, típico, né, do PCVG, certo? Eu tenho aqui a maioria das diferenças de tensão são zero, né? E aí eu tenho alguns picos aqui de diferença de tensão. Então, existem tabelas que elas vão me dizer se aquilo ali representa ou não um defeito à medida que você excede esses valores aqui. Né? Então, esse é um gráfico típico do PCVG. O gradiente de tensão ele é obtido com a semicélula na radial do defeito. Nesse ponto é que a gente vai indicar a leitura. Se a semicélula estiver naquele círculo, né, eu vou ter zero, ou seja, está numa equipotencial, e aí eu vou ter a diferença entre as duas vai ser zero. E aí nenhuma leitura observada. Lembra que eu botei uma chave, o meu retificador está pulsando, né, para eu poder ver essa diferença entre on e off. Um defeito grande gera uma corrente fluindo no solo de alto valor, e isso gera um gradiente de tensão grande no solo. Se a resistividade do solo, por exemplo, for maior, numa região, você vai ter um gradiente maior também. Então, é importante o técnico saber disso, né, para que ele tenha também parâmetro nas medições dele. Um defeito pequeno pode não ter potencial para alterar a leitura na superfície. Né? Então, se você pegar o PCM, ele mede tudo. Né? Foi defeito, ele mede. O DCVG não, ele vai pegar os defeitos que realmente têm atividade elétrica, que a gente falou, ou seja, são os defeitos que são importantes, né, que vão eventualmente gerar uma corrosão. Né?
Então, aqui, novamente, um gráfico, né, que eu tenho uma falha no centro da tubulação e aqui as equipotenciais geradas por ela. À medida que eu cheguei nessa falha aqui, o técnico ele vai parar e ele vai mexer com as semicelas para que ele tenha a noção de onde está vindo essa corrente. Se a corrente está entrando na tubulação ou se ela está saindo da tubulação. Isso em ambas situações, com o retificador ligado, né, tem uma chave instalada no retificador, e com o retificador desligado. Então, eu vou ter... Quando é que a gente gera uma diferença de potencial no solo com o retificador desligado? Né? Quando você tem aquelas pilhas que eu mostrei no primeiro slide. Ou seja, desliguei o retificador, você tem pilhas naturais que formam no solo e que vão fazer com que a corrente flua no solo. Então, isso é fundamental para a gente ver o tipo de defeito. Se ele é um defeito em que a corrente do retificador é necessária para a proteção ou se não é necessário, ou seja, ele naturalmente é uma região catódica, né, que não tem problema de corrosão. Por que isso é importante, pessoal? Porque a gente aqui, após essas inspeções, você tem uma série de coisas que você vai dizer para o operador que ele deve fazer. Então, por exemplo, nunca se deve deixar um defeito na tubulação, né, no revestimento, com características de corrosão. Então, esses métodos qualitativos, eles mostram, olha, esses defeitos você tem que abrir e reparar. Esses outros, você vai monitorar ao longo do tempo, ver se eles vão crescer, né, e aí você vai tomar algumas atitudes posteriores para você monitorar e ver se você precisa abrir ou não. Então, o objetivo é, eu abro ou não uma tubulação. Lembra o seguinte, uma escavação numa tubulação é um negócio traumático, né? A gente já viu, tem várias histórias de você ter um duto protegido e você tem uma falha de revestimento e quando você vai abrir com uma retroescavadeira, você causa 5 falhas, né? Porque o operador danificou com a retroescavadeira. Então, se a falha ela não é uma falha importante, você não precisa escavar e abrir a tubulação. Por isso, esses métodos são importantes para você definir também qualitativamente a falha. Né? A direção desse gradiente, como eu falei, ela é muito importante. Né? Indica o comportamento da falha. E se ele é catódico, né, que é protegido, a região do duto é protegida, ou é anódico, né, que indica corrosão. Então, com o retificador com, ele está chaveando o tempo todo. Então, o operador ele tem que ter experiência para olhar a agulha, né, do DCVG. Hoje, a maioria do DCVG é digital, né? Antigamente eram todos analógicos. E você acompanhar essa agulha ao longo da inspeção. Então, enquanto está zero, você não tem falha. No momento que tem falha, você vai ver isso aqui. Né? Com o retificador ligado, né, se eu tiver um fluxo negativo, né, e com ele desligado negativo, a gente chama aquela falha de catódica catódica. Essa é a melhor falha que tem, ou seja, ela, mesmo com o retificador desligado, eu não vou ter corrosão, porque aquilo vai formar uma pilha catódica. Né? Então, ali é um ponto que não tem problema deixar aquela falha. Quando você tem gradiente 1 e neutro, né, significa que também não é crítico aquela falha. Né? Então, aí que vem os problemas. Né? Com o fluxo negativo e o off positivo, significa que com o retificador ligado eu resolvo aquela falha. Então, você já tem que tomar um certo cuidado. Né? É possível que a gente recomende, dependendo do tamanho da falha, você abrir, porque ela só vai funcionar com o teu retificador operando. Só não vai corroer se o teu retificador estiver operando. E o pior dos mundos é quando você, com o retificador ligado e desligado, você tem uma falha que a gente chama anódica-anódica. Ou seja, aquele ponto está sofrendo corrosão. Então, você tem que tomar uma atitude, né, que seja
recuperando o revestimento, quer seja melhorando a sua proteção catódica. Né? Então, essa tabela é válida quando você tem a semicélula neutra em cima do duto e a semicélula positiva à direita da tubulação, que é quando indica o fluxo dessa corrente, desse gradiente em direção à tubulação. E aí a gente vai para o que é o foco aqui da apresentação, que é uma maneira de fazer esses duas inspeções combinadas, né? O CIPS e o DCVG combinado. Ela verifica ambos, né? Ela verifica se a proteção catódica está atuante e verifica o revestimento da tubulação. Necessita de uma conexão com o duto, né? Você tem duas semicélulas no solo o tempo todo e é importante ter 2 profissionais para fazer isso. Cada técnico mantém a sua semicélula no solo sempre, né, e caminha com passos normais. O equipamento faz essa separação. Então, aqui uma foto típica de um CIPS DCVG combinado, né, um afastamento razoável, 2 a 3 metros, entre técnico, de modo que você possa medir esse gradiente de tensão gerado, né, entre os 2 técnicos. E, ao mesmo tempo, o técnico que está em cima da tubulação, ele está pegando o potencial on-off da tubulação. Né, é feito simultaneamente. Você tem que ter um equipamento especial, um voltímetro inteligente especial desenvolvido para fazer esse CIPS DCVG combinado. Né. Esse é o gráfico, então, típico de um CIPS DCVG combinado. Então, por que ele é importante você fazer o método conjunto? Né? Primeiramente, é importante assim, se você disser, não posso fazer um e depois o outro, pode, mas aí você tem que ter uma precisão muito grande, porque você teria que casar coordenadas, né, uma com a outra, então teria que ter um GPS de altíssima previsão. Você teria que ter também não poderia ter alteração de potencial durante aquele ponto. Então, se o teu retificador oscila, se você tem uma corrente de interferência de qualquer ordem, então isso já bagunça, porque a hora que você colheu o CIPS não é a hora que você colheu o DCVG. Então, a rigor, eu falei que tem, mas a rigor não se deve fazer ele separado. Eu acho que afeta o resultado. Quando ele é feito junto, você sabe que aquele ponto é exatamente o mesmo ponto. Então, ele está medindo o off no mesmo ponto que ele está medindo o gradiente de tensão. Então, aqui eu tenho, essa azul mais fina é o on, né? A verde é o potencial off, que é o que nos dá se o duto está ou não protegido. Né? E embaixo, em roxo, eu tenho o DCVG, e em vermelho a nossa referência de proteção, que é o 0,85 volts negativo. Então, aqui, o que a gente vê aqui, que é o fundamental da gente fazer essa inspeção. Aqui eu tenho potencial de proteção catódica, sofre uma queda brusca, né? Ele vai à desproteção, certo? Aí teria que analisar os 100 mV, mas teoricamente aqui é desproteção. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma falha de revestimento nesse ponto. Então, casou, né, com o que ocorreu. Ou seja, esse é o comportamento típico de uma falha de revestimento entre 2 pontos de teste. Né? Então, se eu tiver um ponto de teste aqui, ele vai dar proteção. Se eu tiver aqui, ele vai dar proteção. Mas aqui não. Então, o que acontece? Essa falha aqui, eu tenho que abrir e reparar, porque ela está causando desproteção, né, e ela é uma falha razoável. Aí eu venho para o segundo caso aqui. Eu tenho uma falha de revestimento, porém, a proteção catódica ela está atuante, porque ele cai aqui para menos 1,1 volts, mais ou menos, né? Um pouco menos, aí, mas acima de menos 1 volt. Ou seja, eu não tenho necessidade de abrir esse ponto aqui. Né? Então, talvez, se eu fizesse só o DCVG, eu mandasse abrir. Né? Por isso é que é importante o método combinado. Né?
Então, outro caso aqui de ciclo de CVG combinado, né? Eu tenho aqui o amarelo, no caso aqui, é a nossa referência. Eu tenho potencial ON, né, ao longo de toda a tubulação. Praticamente o ON é sempre acima de 0,85, né, nesse caso, se tiver proteção católica. Porém, o OFF oscila muito. O OFF, ele indica que está faltando corrente nessa tubulação, né? Então, tem aqui falta de corrente natural, mas em um ponto aqui eu tenho a indicação do CVG que diz que eu tenho falha, né? Então, eu tenho duas falhas aqui. Essa falha, ela indica que eu tenho que abrir, porque eu tenho uma falta de proteção. Já essa segunda falha aqui, eu não preciso abrir, né? Porque ela está na região protegida nesse ponto, né? Então, é importante que você analise conjuntamente as duas falhas, né? Esse é o equipamento que a gente usa, de uma empresa chamada CatTech, né, que é membro NEIS também, é uma empresa reconhecida por equipamentos, né, e ela fez um equipamento que junta os dois métodos e foi premiado, inclusive, na NEIS no ano passado, né, é o X-Corder Pro. Esse equipamento, ele é muito fácil de visualização, ele tem várias implementações que facilitam o trabalho do técnico. Ele pode mudar de tela, ele consegue verificar online o que está acontecendo, ver os gráficos efetivamente, isso dá mais discernimento para o técnico na hora de parar e investigar uma falha. Eu tenho um GPS de alta precisão sincronizado, né? E ele é ligado ao GIS também. Então, o que eu posso fazer com esse equipamento? Eu mapeio ao longo do caminho, né? Veja, eu comecei lá atrás com a localização da tubulação, né? Então, eu estou mapeando ele aqui, porque ele está marcando as coordenadas GPS. Então, na segunda inspeção, daqui a um ano, por exemplo, eu já não preciso localizar a tubulação, porque eu posso fazer em cima das minhas coordenadas GPS. Então, ele te dá essa vantagem de você economizar com a necessidade de você ter um técnico localizando a tubulação previamente, que tem um custo razoável. Então, aí, algumas especificações técnicas, né, isso aqui é mais parte técnica, não tem muita importância, mas chamando a atenção aqui, mais para não tem importância para essa apresentação, mas chamando a atenção aqui alguns pontos que vale a pena. Por exemplo, para qualquer equipamento que mede o potencial, uma impedância alta é fundamental, né? Uma impedância que dá resistência entre o solo e a semicélula, ou seja, essa impedância alta dentro do equipamento, né, ela contrasta com o solo, né? O solo também, se ele tiver uma impedância alta, eu acabo fazendo uma medição errada, né? Se eu pegar um equipamento, por exemplo, com menos de 10 mega-ohms, eu vou dividir essa tensão no equipamento e ele vai pegar um potencial errado em relação ao que a gente tem que medir. Então, isso aqui é fundamental. O GPS, eu tenho dois níveis, né? Eu tenho de 3 a 10 metros, que é o que não é preciso, muitas vezes atende, né? Mas, quando você quer realmente verificar pontos, você pode fazer com esse e pegar um GPS manual de precisão, só quando você achar o ponto, você bota um destaque e marca aquele ponto, ou você já pode fazer o serviço com submétrico de menos de 10 centímetros, porque vocês têm que ver que a gente vai abrir a tubulação depois, né? Então, é fundamental você dar a coordenada correta para que o pessoal de escavação saiba exatamente onde você pode escavar, né? Bom, esses são alguns acessórios utilizados. Então, tem os bastões, né? Tem a bobina que mede a distância, além do GPS, né? E tem a mochila, essa mochila é fundamental para você acoplar aqui a bobina de cabo, né? E o equipamento, de forma que o técnico fique ergonomicamente confortável, né, para fazer. E as semicélulas, que sofrem um desgaste muito grande, e você precisa, de tempo em tempo, trocar essas semicélulas, né, porque ela tem uma ponta de cerâmica e
e ela é necessário que ela seja trocada de tempos em tempos, né? Tem o tablet, que é um tablet com bastante resistência, feito para ir no campo, né? Foi projetado para isso. Ele funciona por 11 horas, né? Bateria, com bateria, né? Então você consegue fazer um dia de serviço aí, 8 horas de serviço, né? Tranquilamente, sem ter que recarregar, e recarrega à noite no teu hotel. Então, usa a plataforma Android, então é muito simples de manusear e de operar pelo técnico. Tem câmera também, essa é uma visão do painel dele por trás, né? Então você tem a conexão para 3 semicélulas, às vezes você pode querer usar 3 semicélulas no DCVG, conexão para o fio, né? Então, e aqui o GPS. Essa parte frontal dele, ele tem câmera também. Se você precisar, tem algum ponto, por exemplo, que você tem, agora que está muito comum roubo de combustível, então se você está fazendo ali, e eventualmente se achou uma falha e tem sinais de escavação, você pode bater uma foto, incluir no teu relatório. Eu acho que é muito rico isso. Você tem sinais de obra, de escavação, então, é bastante importante, né? E isso aqui é um acessório que ele é fundamental quando você tem interferências elétricas na tubulação, né? Se você tem correntes telúricas, né, ou por trens eletrificados, telúrica é aquela corrente gerada pelas explosões solares, né? O Sol, ele ejeta massas solares, ela vem em direção à Terra, e as partículas dessa massa solar, elas não conseguem entrar na Terra, então elas dividem e entram pelos polos, né, da Terra. E aí você causa fenômenos, né, um desequilíbrio magnético na Terra, o que gera a aurora boreal, aquela imagem linda lá do céu de noite verde. Então, aquilo ali causa um caos na Terra. Cada 11 anos você tem uma atividade solar aumenta absurdamente. E a IEC, ela foi a primeira empresa a detectar corrente telúrica em tubulações aqui no Brasil, porque o pessoal não achava que isso só teria mais próximo ao hemisfério norte. E aí, quando fizeram a TBG, o Brasil-Bolívia, que era um duto de longa extensão, a gente fazendo a inspeção, a gente verificou que ele tem corrente telúrica. E hoje não é só TBG, no Pará você tem dutos que sofrem com corrente telúrica. Então, essa corrente telúrica é uma corrente contínua, que, devido ao desbalanceamento magnético, ela flui pelo solo, ela não está entrando na tua tubulação, né? Mas ela causa alterações do potencial tubo-solo. Então, o que a gente usa esse equipamento? Ele é um equipamento feito para você deixar ele estacionário em um ponto de teste, e você vai utilizá-lo para corrigir esses valores, ou seja, tem interferência, ele está vendo aquela interferência, o comportamento dela. Então, o que era para ser um potencial estático, ele está oscilando em um determinado ponto de teste. Então, esse equipamento, ele mapeia isso para você depois poder corrigir. Então, essa aqui é a correção, né? Eu tenho no azul escuro, né, que seria... eu não estou mostrando aqui o potencial on, tá? Eu só tenho potencial off. Com azul escuro, né, seria o potencial off, né, sem correção, né, ou seja, esse off está influenciado por corrente telúrica. Aí laranja seria a nossa referência no PTE, né, que é ali, ele está dizendo, ó, vê como oscila. Isso era para ter um valor parado, né? Então ele oscila ao longo do tempo. E aí o cinza é o nosso off corrigido, né? Então esse off corrigido é o que a gente vai usar como referência para a tubulação. Então toda vez que você fizer qualquer inspeção de potencial tubo-solo em tubulações com interferência, você tem que corrigir essas
esses valores através de um GPS, de um equipamento estacionário. E esse equipamento, ele tem também um GPS de precisão. Então, ele mede os pontos exatamente na mesma hora que está medindo o equipamento principal. Então, o Xcorder Pro mede lá o potencial, né? E, ao mesmo tempo, esse Smart Log, ele sabe que é exatamente naquele segundo, milésimo segundo, que ele está medindo esse estacionário, e aí permite você, num gráfico, corrigir esse potencial, né? Então, concluindo, o CIS é próprio para inspeção dos potenciais ao longo da tubulação. Ele mostra se a tubulação está sem proteção, por falha de revestimento, ou deficiência de PC. Então, ele sai com uma fotografia da tubulação como um todo, né? DCVG localiza quantitativa e qualitativamente as falhas de revestimento, ou seja, existe falha e ela é uma falha que sofre corrosão, né? Então, ali eu vou ter que tomar uma atitude. E o método combinado, ele se complementa, pois localiza não só as falhas, né, mas se a proteção catódica está efetiva em relação a esse duto, né, e aí eu não preciso abrir aquele ponto, evitando uma escavação desnecessária, né, para você evitar danos à tubulação, né. E isso, muito importante, ele exige conhecimento e experiência em todas as etapas, né. Você pode, eu já vi, já fizemos várias vezes em dutos, inspeções, teve duto de 100 km que o operador anterior não descobriu nenhuma falha. Então, 2 meses depois, o cliente desconfiado pediu para a gente fazer, e tinham 100 falhas de revestimento que precisaram ser reparadas. Então, assim, é preciso experiência e conhecimento do que você está fazendo. Eu já vi o absurdo de empresa comprar equipamento e ler manual, ao invés de ter um treinamento rígido para você capacitar o operador. Então, o manual, ele não é para você operar e saber o que está fazendo, né? Ele é para você saber como você liga, como é que você carrega a bateria, mas não te dá experiência para fazer isso. Então, você pode contratar uma empresa que não tem experiência e jogar o dinheiro todo fora. Você paga metade do preço de uma empresa que tem experiência, e no final aqueles dados não servem para muita coisa, né? Então é isso, pessoal, espero que tenha ajudado aí. O pessoal da NES vai colocar meu e-mail aí, mas aqui tem também e-mail, telefone, e eu fico à disposição e devolvo a bola para o Fernando Coelho. Meus parabéns aí novamente, Eduardo. Obrigado. Um tema extremamente importante para a área rodoviária, né? Quem trabalha na área sabe. E nós temos aqui um tempinho ainda, deixa eu ver aqui, temos 9 minutos para perguntas, e temos 2 aqui, 2 perguntas, 3 perguntas. 2 do Volney. Deixa eu fazer a primeira pergunta dele. Eu tenho uma dúvida, para a inspeção é necessário andar exatamente sobre o eixo da tubulação, ou existe uma margem vamos dizer, de distanciamento, de distância do operador e a tubulação? Volney, bom dia, obrigado pela pergunta. Tem que andar sobre o eixo. Veja bem, se você está perguntando DCVG, né? O DCVG, ele vai pegar gradiente. Então, se você não tiver exatamente no eixo, você vai pegar ainda alguma diferença de potencial, mas a sua falha, que é a referência, ela está no eixo da tubulação. Então, ali é o ponto zero, né? Ali é o ponto zero. Se você pegar as 2 semicélulas, você está com uma aqui no eixo e a outra aqui, né, você vai ter a maior diferença possível. Então, ela vai te permitir que te dê que você veja a maior diferença. Se você deslocar isso, o que vai acontecer? Essa diferença de gradiente vai ser menor, porque você está se afastando da referência que é a falha. Pode pegar? Pode, porque a corrente está vindo, né? Ela está vindo pelo solo para encontrar aquela falha. Pode pegar alguma coisa, mas pode ser um valor menor e você pode deixar de pegar. Então, por isso que a gente recomenda
que se localize o eixo do duto e você faça com uma semicélula necessariamente em cima do eixo do duto. Que a segunda pergunta do Volney é se existe, qual o limite de profundidade para essa técnica, se existe algum limite de profundidade. Então, Volney, a técnica, a gente não falou dela hoje, que é o PCM, eles recomendam 4 metros, né? Por isso é que tem essa questão de profundidade. Não existe no mercado assim, um valor definido para profundidade, né? Quando você se afasta, ou seja, o teu duto está mergulhando, né? Quanto mais longe você está, né, você está pegando um somatório de potenciais, né? Então você perde muito a precisão, né? Então, assim, não é que você não vá medir, né, o potencial, mas você começa a perder. Por exemplo, o DCVG, se o teu duto está muito profundo, né, o teu gradiente lá em cima, ele é bem menor do que se você estivesse perto do duto, né? Então, o método começa a perder muita precisão. Eu desconheço, mas eu fico devendo, depois eu vejo na literatura se alguma norma amarrou alguma coisa em relação a isso. Mas, assim, quanto mais profundo, menos preciso é. E outra coisa que a gente tem que ver, nós estamos querendo verificar falhas para você abrir e reparar. Então, se você tem um duto com 6, 7 metros, esse reparo pode ser bastante custoso de se fazer, né? É muito profundo, você exige escoramento, então é complicado de você fazer. Então é importante você saber o perfil do duto para você ter, quando o operador for saber, quem for analisar aqueles dados, né, um engenheiro que for analisar aqueles dados, é importante que ele saiba a profundidade ali, para ele colocar isso nas equações dele, entender se aquilo ali está ou não prejudicando a inspeção. Tem uma pergunta aqui do... Obrigado você, Volney. Obrigado pelas perguntas aí, foi bem complementando, né? Complementares, né? Sempre bom. Tem uma outra pergunta do Luiz Rodrigo Rochelle, que é se o DCVG é eficiente para a faixa de duto com vários dutos, a faixa compartilhada. Falha de revestimento no duto adjacente pode induzir a uma falsa indicação no duto inspecionado? Com certeza, Luiz. Se você fizer um DCVG compartilhado e você tiver vários dutos, né, você está pegando um misto de... O sistema de proteção catódica é único, né? Então ele está injetando corrente em todos esses dutos. Então, se você tiver falhas adjacentes, você não vai saber exatamente qual dos dutos você tem, essa falha está indo. Então, o ideal é você desconectar esses dutos e fazer um PCM, né? E aí você vai saber que está em cima daquela tubulação, ou se for uma faixa muito antiga, que tiver todos os dutos interligados, aí você vai ter uma noção que tem uma falha ali naquela região, né? E aí você teria que abrir uma valeta em todas as tubulações, né? Infelizmente, você não vai ter a precisão de qual das tubulações ela está com falha. Então, existem alguns recursos que você pode utilizar, por exemplo, fazer um mapeamento com a semicélula no próprio equipamento, para você ver aonde você está caindo mais aquele potencial, que pode indicar que é naquela direção ali que você tem um defeito, né? Então, você anda com a semicélula lateralmente ali, e aí você pode, né, com as duas semicélulas, você pode tentar cercar o defeito, né, porque ele gera equipotencial, né? Então, você pode tentar cercar aquele defeito. Agora, é evidente, se você tiver 2, 3 defeitos, é uma soma de equipotenciais e isso pode embaralhar a sua medição. Resumindo, tiver um defeito só, você ainda pode tentar cercar e achar. Mas se cada tubulação tiver um defeito, aí é a soma de todas e fica difícil você saber exatamente qual é. Obrigado. Tem outra pergunta do Luiz. Aliás, Luiz, a pergunta que você fez agora, eu gostaria de ter feito também, tá? Porque é uma dúvida recorrente.
em regiões alagadas ou solo com alta resistividade elétrica, esses fatores podem viabilizar a inspeção? Pode, né? Alagada é complicado, você teria que utilizar barco, né? Então, é possível fazer, né? Mas aí se o duto em área alagada normalmente está mais fundo, né? Mas você tem que usar uma embarcação e funciona da mesma forma. Você tem uma semicélula em cima da tubulação e tem que ter uma maneira de você colocar outra semicélula afastada. Então, o DCVG você consegue fazer. Sim, desde que tenha essas atividades. Tem que tomar cuidado com o fio esmaltado, né, para não molhar, e você tem que tomar cuidado para não, assim, se saber a profundidade exata da tubulação ali. Se você tiver em alta resistividade, como esse equipamento ele tem uma impedância altíssima de entrada, você tem que setar para essa impedância de 250 MB, que é altíssimo, o fluxo convencional tem 20 MB, né? Então 250 é muito alto, então você tem que andar mais devagar na inspeção. O contato com o solo de alta resistividade normalmente é mais complexo, né? Então às vezes você tem que andar com alguém molhando o solo, porque aí o problema é o contato da semicélula. Muitas vezes é um solo que tem pedra, etc., e você não consegue um bom contato. Mas dá para fazer a inspeção, ela é mais trabalhosa, mas dá para fazer. Ok, pessoal. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. A gente está com pouco tempo, então eu queria aí, primeiro lembrar vocês, né, aos assistentes, aos quem está assistindo a palestra, que o Eduardo Barreto, né, o e-mail dele aí, vai colocar na tela, está na apresentação, ele está à disposição para responder mais perguntas aí, então é só vocês enviarem por e-mail para ele. Eu queria agradecer novamente a participação de vocês, né, de todos, tá? Gostaria de agradecer novamente ao Eduardo e deixar a palavra aí, suas considerações finais, né, para o fechamento aí da sua palestra, por favor. Então, Fernando, Neissel e todo mundo que está assistindo, eu agradeço bastante. Eu acho que quanto mais a gente divulgar a parte técnica, enriquece, né? O Brasil, a gente tem que trabalhar com alto nível técnico, né? E às vezes a gente não vê isso no campo, né? Essa importância que se dá. Muitas vezes tem muita empresa que não tem proteção, né? Você bota uma licitação e tem que aceitar a empresa que dá um preço mais baixo, e assim, aí a gente tem que melhorar o nível técnico de modo geral, né? E essa iniciativa da ANEIS é fundamental para divulgar isso e que as pessoas melhorem, né? E é isso, estou à disposição e agradeço a todos. Ok, obrigado, Eduardo. Antes de encerrar, eu queria convidá-los para o próximo webinar, que vai ser daqui a uma semana, e o tema vai ser monitoramento de corrosão, ministrada pelo Heitor Ruschmann, da Emerson. Então, estão todos convidados, né? E, novamente, nossos agradecimentos pela participação de todos, e até a próxima. Um abraço. Agradeço, pessoal, e lembrando que está em andamento a Rio Óleo e Gás, e a IEC tem um stand lá, se vocês quiserem, virtual, quiserem visitar, tem bastante palestra interessante também. Muito obrigado. Um abraço. Um abração a todos. Tchau, tchau.